Fala aí galera, eu tô aqui gravando mais um vídeo aqui. Agora é para mostrar para vocês duas funções do ArchiCAD, bem legal, relacionado à membrana, que é o definir contorno da membrana e criar buraco pela membrana. Eu separei um material aqui que eu encontrei no livro de estruturas do Rhino, aquele Sistemas Estruturais, para a gente poder tentar fazer no ArchiCAD. A estrutura é essa aqui. Bom, vamos lá. Vou abrir o ArchiCAD aqui, né? Primeiramente eu vou precisar construir duas paredes para referência, que eu vou ter que construir essa estrutura aqui pelo 3D. Vou ter que construir isso aqui a partir do 3D. Então eu vou criar duas paredes aqui só para mim ter uma referência de altura. Então eu vou aqui desvincular aqui a altura dela dos pavimentos, vou colocar aqui 5 metros. Então vamos lá. Vou alterar aqui para construção única. Colocar uma parede simples aqui também para evitar confusão dos pontos de referência. Então vou colocar a primeira parede aqui com 40 metros. Vou replicar ela do outro lado aqui também com 40 metros. Então pronto, eu só preciso dessas paredes aqui para pegar uma referência no 3D. Então aqui nas minhas perspectivas, aqui estão as nossas paredes, correto? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em membrana, ferramenta membrana. Eu não vou me atentar muito a esses detalhes, porque não é o objetivo do tutorial, mas quem sabe em algum outro momento eu posso fazer um tutorial explicando como construir esse tipo de geometria no ArchiCAD. Então vamos lá, vou clicar aqui em geometria regulada e vou usar detalhada aqui. Então, o primeiro clique aqui eu vou definir meu plano de edição. Com o plano definido aqui, eu preciso traçar a primeira linha da interpolação. Então a linha da interpolação foi traçada. Aqui, travei. Agora eu vou desenhar a segunda linha da interpolação. Desculpa, primeiramente eu vou definir o plano de edição, né, da segunda linha. Mais ou menos aqui. Ficou um pouco torto, mas... Aqui, ó, como a minha primeira linha de interpolação começou de cima para baixo, lá no final da parede, a segunda tem que começar ao contrário. Então ela vai começar aqui de baixo para cima. Correto? Então pronto. Então aqui eu tenho uma interpolação. Tá vendo a minha estrutura? É semelhante à estrutura que tem aqui no livro do Rhino. Só que a diferença dessa estrutura para a nossa, do ArchiCAD, é que ela tem um recorte aqui na tenda. Vamos lá. Eu vou dar uma melhoradinha aqui na estrutura. Vou deixar ela um pouco mais fina. Vou colocar aqui 0,5. Só para ficar melhor. Um pouco de se ver. Então tá ok. Aqui nós temos a nossa estrutura, correto? Então vamos lá. Eu vou criar agora esse plano de corte aqui, que tem na nossa estrutura aqui de trabalho. Vou criar uma linha de auxílio aqui no desenho 2D. Então vou vir aqui em documentação e vou criar um arco aqui, usando um arco de 3 pontos, mais ou menos com o desenho da estrutura vista em planta. Então vai ser mais ou menos isso aqui. Então a estrutura vista em planta é mais ou menos isso aqui, tá galera? Como eu estou fazendo sem medidas, o negócio não vai ficar bem certinho não. Então vamos lá, vou aqui e vou espelhar ela para o outro lado aqui. Espelhar. Opa, espelhar uma cópia aqui, espelhei errado. Pronto, espelhei uma cópia. Tudo certo. Bom, a partir disso, eu preciso fazer com que o ArchiCAD entenda isso aqui como um segmento fechado. Então é muito simples, eu só preciso selecionar as duas linhas e vir aqui em edição, da nova forma, unificar. Pronto, o ArchiCAD agora, ele entende essa linha aqui, ó, como uma linha única, um segmento fechado, tá vendo um polígono fechado aqui? Então é exatamente isso que eu preciso para poder fazer esse tipo de recorte. Feito isso, é muito simples fazer esse tipo de contorno. É simplesmente, eu clico na membrana, botão direito em cima dela, definir contorno da membrana. Clico aqui, ó, para ativar a ferramenta, barra de espaço para ativar a varinha mágica, para poder pegar o segmento, e clique em cima da linha. Pronto. O ArchiCAD já fez o recorte da minha membrana como eu desejei aqui, com a minha linha, né, como parâmetro. Tá vendo no 3D? Aqui. Ela não ficou bem certinha, né? Como eu tinha dito que eu estou fazendo sem medida, sem nada. Eu vou deletar as paredes para a gente ver um pouco melhor. Então deleto essas paredes aqui. Opa, membrana não, parede. Aqui nós temos as medidas da membrana. Então é basicamente semelhante como acontece no livro do Rhino.
que a gente tem estrutura, né? Os lados maiores aqui, as linhas de interpolações, as primárias aqui, e as outras aqui passando. Vamos ver lá também, ó, a mesma coisa, as linhas passando aqui e a outra passando aqui. Por questão de visualização de projeto, a gente pode detalhar ainda mais essa estrutura aqui. Vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou girar essa estrutura aqui, ficar reta, e agora eu vou deletar essas linhas também que eu não preciso mais delas. Então vamos lá, eu vou replicar essa estrutura aqui duas vezes no ArchiCAD para a gente poder trabalhar com ela. Então, duas cópias para a gente poder trabalhar. Eu tenho como representar essas estruturas aqui no ArchiCAD, ó, usando outra função do ArchiCAD, seria definir buraco na membrana. Para isso, para usar ela é bem simples, para dessa forma aqui, né? É muito simples para poder fazer isso aqui. Bom, primeiramente, com a ferramenta Trama, eu vou traçar umas linhas aqui. Acho que é o suficiente. Um pouco menor. Suficiente. Aqui eu tenho uma trama, né? Deixa eu pintar ela aqui para a gente poder visualizar melhor um pouco. Então aqui eu tenho a minha trama. Eu vou precisar replicar essa trama aqui de forma que ela ocupe todo o desenho. Vocês vão entender o porquê mais pra frente. Então vamos lá, eu vou fazer aqui umas 30 cópias, acho que é o suficiente. Vou aqui replicar elas em 1,75. Vou colocar 1,77, pra gente só poder ter uma distância. Então, esse espaço aqui que a gente está vendo é exatamente o que vai sobrar do desenho dessas linhas aqui. Então, é o que vai aparecer nesse recorte. Continuando. Vamos ver aqui se cobriu todo o desenho. Opa, não cobriu. Deixa eu tentar ajustar aqui mais um pouco, ver se cabe, se eu preciso fazer mais. Não deu. Vou fazer mais algumas aqui. Acho que mais umas 5 é o suficiente. Mais que suficiente, né? Vamos lá, da mesma forma, 1,75, eu vou usar 1,77 aqui, para ficar tudo igual. Vamos lá. Bom, feito isso, eu preciso criar uma trama de unificação aqui no ArchiCAD. Como é que eu vou fazer isso? Eu só preciso criar uma trama que toque todas as outras aqui no desenho. Tá vendo aqui? Essa sobreposição aqui é muito importante para unificação da trama. Então eu seleciono as tramas, edição, dar nova forma, consolidação de tramas. Quando eu clicar aqui, eu só clico aqui em OK. Pronto. Agora o ArchiCAD entende essa trama aqui como uma única só trama. Então vamos lá. Feito isso, só preciso vir aqui, membrana, botão direito em cima da membrana, criar buraco. Barra de espaço para poder ativar a varinha mágica e clico aqui na trama. Feito isso, olha só como é que fica bacana. FNF4 para poder ver só a trama. Aqui eu tenho as minhas linhas, obedecendo às curvas, né, das interpolações, da mesma forma que acontece aqui. Correto? Vamos fazer a segunda interpolação? Oh, desculpa, a segunda linha. Eu não preciso mais disso aqui, eu posso deletar essa trama aqui agora. Então aqui é a representação dela, né? Vamos fazer a segunda. A segunda recosta ali para fazer essa aqui de baixo. Então vamos lá, da mesma forma, trama. Eu tenho que fazer uma trama que englobe todo o desenho. Eu esqueci a medida da primeira. Eu vou colocar aqui 1,75, acho que era aí. Opa. 1,75. Acho que era isso a medida dela. Então vamos lá. Vou replicar ela aqui. Deixa eu colocar um pouco mais junto do desenho. Não precisa ficar tão longe do desenho. Eu preciso que pegue todo o desenho para o recorte acontecer de maneira correta. Então vamos lá. Command U para multiplicar. Acho que umas 20 é o suficiente. Então eu venho aqui, seleciono a incrementação, né? Eu vou querer aqui 1,77, da mesma forma que o outro. Então aqui, ó, as linhas acontecem, esse espaço aqui vai ser exatamente essa representação aqui dessas linhas. Então vamos lá, da mesma forma, eu preciso... sobrou bastante aqui, dá até para deletar algumas. Eu preciso unificar essa trama aqui. Seleciono elas, e a sobreposição, como disse, é muito importante para a consolidação da trama. Seleciono todas, dar nova forma, edição dar nova forma, consolidação de tramas. Clico aqui, OK. Pronto, agora eu tenho uma trama única. Da mesma forma, é muito simples.
botão direito, barra de espaço, ou desculpa, criar buraco na membrana, né? E em cima seleciona a barra de espaço para ativar a varinha mágica, e aqui na trama, para ele fazer o recorte. Vamos ver em 3D, a segundo recorte, aqui ao lado. Aqui a gente tem as linhas também acontecendo da mesma forma do desenho aqui da estrutura do raio. Beleza. Por fim, vou deletar esse aqui, também já não preciso mais dele. Isso aqui nós temos nossas estruturas. Por fim, eu só preciso agrupar todas elas aqui no mesmo desenho. Então aqui, a estrutura, aqui, vou ver a segunda estrutura. Vamos ver como é que foi o resultado disso em 3D. Finish 4, para a gente poder ver tudo. Então aqui a gente tem as linhas aqui, tá vendo? Correndo aqui. Eu vou pegar aqui na membrana, eu vou diminuir ela mais um pouquinho, vou colocar aqui 0, vou colocar 1 centímetro só. 1 centímetro para as tramas ficarem em relevo, as estruturas ficarem em relevo. E vou colocar aqui um material transparente, colocar vida para a gente poder ver as estruturas. Então pronto. Então é isso. Tem uma estrutura um pouco complexa, né, assim, semelhante a essas curvas aqui. Eu acredito que a maneira mais fácil de se fazer seria dessa forma. Eu ainda tenho uma representação aqui, meio meia boca aqui, mas semelhante com o que acontece aqui. E aí você só precisa aplicar esses conceitos ao que você precisa no seu projeto. Bom, era isso que eu tinha para mostrar hoje.